Bom, então a gente vai dar início aqui à nossa atividade da DUSP sobre a reforma da Previdência. A gente pede desculpa pelo atraso, a gente teve um problema aqui com agradeço, inclusive, né, o serviço de informática aqui da faculdade. A gente teve um certo atraso aqui para poder liberar, que a gente vai transmitir online, né, essa atividade. Então, para não atrasar ainda mais, eu vou passar a palavra para a nossa advogada, a doutora Lara Lorena Ferreira, que vai fazer a primeira parte da apresentação. Essas informações, tanto para a tomada de decisões individuais, como para este modelo de sociedade a que pretende essa reforma da Previdência. Tá? Então, eu vou me guiar aqui por essa perspectiva aqui. A reforma da Previdência, ela traz duas características essenciais que nós precisamos entender do que se trata, que ela, na verdade, é o fundamento e o pilar de toda essa reforma da Previdência. São dois conceitos que ela está trazendo que inovam no nosso ordenamento jurídico e na nossa sociedade, e sobre os quais a gente precisa refletir. Tudo ou mais, não que seja pouco importante, as regras de transição, idade para acesso, tempo de contribuição, tudo isso, evidentemente, importa, mas tudo mais fica muito periférico quando a gente não se apropria desses dois conceitos que estão em jogo neste momento com a reforma da Previdência. O primeiro é a desconstitucionalização das regras previdenciárias. O que isso significa? Hoje, vocês sabem, ou devem saber, todas as regras previdenciárias, seja ali no regime geral, seja ele no regime de previdência social do servidor público, estão elencadas, critérios de acesso, requisitos, todos eles são regras previdenciárias que estão na Constituição Federal. Quis o nosso Constituinte elevar a categoria de proteção social a nossa Seguridade e Previdência Social. Ele é um valor constitucional. Tá? Pela reforma da Previdência, pela PEC 06, que é o que está tramitando agora, a proposta é que as regras deixem de ser constitucionais. A partir da reforma, então, todas as regras, critérios, requisitos passariam a ser emendados por meio de uma lei complementar. Isso, já por si só, é bastante grave, pelo fator que eu disse a vocês, primeiro que a gente tira da condição de garantia constitucional do servidor e do trabalhador em geral, a proteção previdenciária, passando ela para uma regra de lei complementar. Mas, até aí, ela não termina com essa emenda de lei complementar, com essa futura proposta de lei complementar. Isso só significa que a forma de mudar as regras passam a ser muito mais fáceis. A partir desse momento em que você desconstitucionaliza, a aprovação de futuras mudanças passa a ser de um modelo muito mais fácil. Você só precisa mudar leis complementares que são hoje quase nenhuma dificuldade em termos de aprovação, muito diferente de um fórum e de um quórum qualificado do Congresso Nacional para uma mudança de PEC constitucional. Isso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, é muito intenso, é muito grave. É uma mudança que deixa uma insegurança jurídica e uma insegurança social do que está por vir, das futuras modificações que podem ainda surgir neste tema, é muito grande. Tá. Então, este é o primeiro... a primeira característica que a gente precisa entender. A segunda característica é uma proposta que nenhuma outra reforma da Previdência ousou propor, que é trazer para o nosso sistema de previdência o modelo de capitalização. Esse modelo de capitalização ele passaria a vigorar a partir de uma futura lei complementar, que ainda não está
clara, que ainda não foi proposta, que seus termos ainda não foram dados, mas essa futura lei complementar traria no seu bojo como conceito a proposta da capitalização, do modelo de capitalização. O modelo de capitalização, só para vocês saberem, quem não sabe, é uma mudança paradigmática no nosso sistema de previdência social. Isso porque hoje nós temos como modelo de previdência um modelo de repartição simples. É um modelo em que toda a sociedade contribui para um regime de seguridade social. E este modelo, com o princípio da solidariedade, funciona através do princípio da solidariedade, onde as futuras gerações contribuem para o pagamento também da previdência de quem ainda está na ativa. Então, ele funciona como um sistema de solidariedade. O sistema de capitalização, ele é um sistema de uma poupança individual, né? O trabalhador contribui para o seu próprio fundo, para a sua própria poupança de capitalização. Diz a PEC que ele precisa trazer no sistema de contribuição definida. Significa que você sabe quanto você contribui, mas você não sabe qual o valor do benefício futuro. E, neste modelo, com isso, é paradigmático. Por quê? Porque, primeiro, que o governo não leva em consideração um custo de transição disso, né? A partir do momento que você adota o sistema de capitalização, você está rompendo com que as futuras gerações estejam colaborando no pagamento das atuais aposentadorias. E eu estou trazendo esse parênteses, por quê? Porque eu vou dizer lá na frente, ok, tem muita gente hoje que já tem direito adquirido à aposentadoria. Posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Direito adquirido, você pode ficar tranquilo. Mas, num modelo de capitalização em que o sistema pode levar à falência, pode colapsar, você não tem como sustentar este modelo, onde não tem a receita para ele, não tem como sustentar as aposentadorias, ainda que elas já estejam sendo pagas, ainda que você já seja um aposentado e esteja recebendo a sua aposentadoria. Tá? Então, assim, essa passagem sem esse custo de transição não está sendo considerado pela proposta de PEC. Então, eu quero chamar bem a atenção para isso, porque, muito embora eu vou discorrer sobre a questão do direito adquirido, ninguém fica a salvo num modelo que vai à falência, mesmo aqueles que já estão usufruindo de determinado benefício. Vocês sabem disso, como foi o modelo na Grécia, que foi o modelo mais impactante que a gente teve notícia. Tá? Então, esse sistema de capitalização sofre todos esses riscos, na verdade, paradigmático, porque o Estado se desincumbe por completo do sistema de previdência, ele passa ao trabalhador a forma de contribuir, ele passa o risco de toda a contribuição para o trabalhador, não tem participação do empregador no sistema de capitalização, então o risco fica todo do trabalhador. E a possibilidade de lucro fica toda para o mercado financeiro. Então, esse é o modelo que está sendo proposto pela nova PEC 06. Tá? Considerações gerais. Essas considerações, eu trouxe elas como considerações gerais, mas elas estão interrelacionadas com os interesses mais específicos aqui de vocês, na categoria dos professores, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. A primeira é a questão do respeito ao direito adquirido. A PEC nem precisava dizer, porque o direito adquirido já é uma garantia constitucional, mas ela traz no seu corpo a defesa do direito adquirido, diz ela lá no seu artigo que irá respeitar o direito adquirido. A questão é, o que é o direito adquirido? Né? Direito adquirido não é uma determinação legal, é um conceito que foi construído jurisprudencialmente. Então, direito adquirido, para fins previdenciários, diz o STF, é quando o servidor ou trabalhador reúne todas as condições para a sua aposentadoria. E ele pode fazer uso dessas condições a qualquer momento,
mesmo que sobrevenham mudanças na Constituição. Aquele momento em que ele reúne essas condições, ele se protrai no tempo, então você não precisa usufruir desse direito naquele momento e pode guardar como um patrimônio jurídico a ser usufruído no momento que tiver maior interesse. Então, sim, a PEC diz lá, vamos respeitar o direito adquirido. Com isso, aqueles, então, trabalhadores e servidores que reuniram essas condições podem se imaginar numa situação de mais segurança e fazer uso dela lá para frente. Tá? Uma segunda situação é em relação à vedação ao cúmulo de aposentadorias, salvo para exceções que a própria Constituição Federal traz, que é o do acúmulo de cargos. Então, no caso de vocês, professores, porque professores, diz a Constituição, é uma das exceções que permite o acúmulo tanto de cargos quanto de aposentadorias. Então, vocês estão lá na exceção à vedação do acúmulo de aposentadorias e também de pensões. Tá? Esse outro ponto eu queria chamar bastante a atenção de vocês. Diz lá, num artigo, determinado artigo, lá da proposta de emenda constitucional, nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio. Significa que nem por ordem do bispo, nesse caso, vocês vão conseguir fazer aumento, estender benefício, nada que majore o valor dos vencimentos e os proventos, se não tiver, se a administração pública disser que não tem receita. Não adianta, nem por ordem judicial. Tá. Outra questão é da contagem recíproca de tempo de contribuição. Diz lá a proposta que fica mantido o direito da contagem recíproca. O que significa isso? Que o tempo exercido na atividade privada, na atividade junto ao INSS ou a outros serviços públicos que, eventualmente, o trabalhador possa querer vir contar, eles podem ser trazidos para o atual tempo de contagem do servidor público ou da iniciativa privada. Você pode tanto trazer tempo da iniciativa privada para o serviço público, quanto do serviço público para a iniciativa privada. Isso é contagem recíproca. Então, isso é um direito que fica lá garantido. Isso porque estava tendo uma correria junto ao INSS para trazer contagem de tempo da iniciativa privada para cá. Então, aparece, não precisa correr, esse é um direito que fica garantido, assegurado, essa contagem recíproca. Porém, ele diz lá, em determinado momento, que essa contagem recíproca será subordinada aos termos da lei. Então, ela não pode necessariamente ser o modelo que a gente está acostumado a ter, mas ter algumas restrições e imposições, mudanças de critério, conforme a lei futura for editada. Tá? A última questão aqui, o tópico que eu chamo a atenção, é que diz lá a PEC que, a partir da promulgação da emenda, passa a contribuição dos servidores públicos federais a 14%. E que os servidores das outras esferas não podem ter uma contribuição menor que o da União. Isso significa, em outras palavras, que, a partir da promulgação da emenda, a contribuição ordinária de vocês passará a ser 14%, imediatamente. Tá? Mas essa não é só a única boa notícia em relação à contribuição. E eu resolvi trazer a má notícia logo de cara para vocês. Quando o advogado é convidado para estar na mesa, nunca é para trazer boas notícias, né? Sempre alguma coisa espinhosa, ou alguma coisa muito grave que está acontecendo. Vamos lá, vamos enfrentar. Olha só. Diz lá, a reforma, que a União, Estados, municípios e Distrito Federal poderão instituir, por meio de lei, contribuições ordinárias e extraordinárias. A PEC traz essa novidade. A contribuição para a Previdência, ela não só pode ser feita ordinariamente, essa contribuição mensal, como também poderá ser feita contribuições e aportes extraordinários do trabalhador. Tá? Em relação às contribuições ordinárias, diz a PEC que ela poderá ser, inclusive, escalonada ou progressiva. E ele traz o modelo aqui, vamos ver se eu consigo me fazer entender nesse modelo,
de qual que é o escalonamento que ele está propondo não, ele está impondo ao servidor público federal. Tá? Até um salário mínimo, ele diz que também essa alíquota pode ser reduzida. Então, até um salário mínimo, tem uma redução de alíquota de 6,5%. Então, o servidor que ganhe até um salário mínimo, ele vai contribuir ordinariamente, mensalmente, em 7,5%. Se ele ganha de um salário mínimo a 2, ele tem uma redução de 5%, ele vai contribuir a 9%. Então, para ele contribuir a 14%, que é o que está determinando, é aquele servidor que tem um salário de 3.000 a 5.839. Neste valor, ele está contribuindo a 14%. Acima disso, começa a majoração. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de quem recebe, fica mais ou menos no patamar aqui da universidade, 10.000 a 20.000 reais. Nesse caso, a alíquota passará a ser 16,5%. Tá? De 20.000 a 39.000, 19%, e acima de 29.000, 22%. Diz lá que estados e municípios e Distrito Federal vão adotar a mesma regra em caráter provisório, e que se o ente federativo, o Estado, no nosso caso aqui, não dispuser diferentemente, porque sempre pode piorar, né? Se não dispuser diferentemente desse modelo, em 180 dias, fica valendo esse como permanente. Então, aí vocês já veem que vocês vão ter que suportar uma alíquota muito maior do que a que vocês estão acostumados a suportar já no atual modelo. Para além disso, a contribuição extraordinária. Além de vocês contribuírem nessa alíquota, se houver, segundo diz a administração pública, déficit orçamentário, ainda assim vocês também, ou déficit atuarial, vocês vão ter que contribuir, ainda, mesmo que seja por tempo determinado, determina a PEC que seja por tempo determinado, com um aporte extraordinário, a depender do déficit. Agora, desde todas as reformas que eu acompanho, desde 98, sempre a Constituição exigia, para a mudança constitucional, comprovação de déficit atuarial. Eu nunca vi o Estado apresentar isso. O Estado fala, tem déficit, e a gente finge que acredita e continua a pagar a contribuição. Tá? Muito embora nós aqui estejamos para conversar um pouco sobre o regime próprio do servidor público, nas questões que são mais diretamente nos tocam, eu não posso deixar de mencionar um pouco a proposta que está sendo feita também para o regime geral. Vocês são professores, são formadores de opinião, precisam entender também qual que é o modelo para o restante da sociedade que não seja o servidor público. Por isso que eu trouxe, em linhas gerais, algumas informações. Hoje, o regime geral tem duas formas de aposentadoria. Ou o trabalhador se aposenta por idade, ou o trabalhador se aposenta por tempo de contribuição. Por idade, ele se aposenta aos 65 anos homem, 60 mulher, com 15 anos de tempo de contribuição. Ou, no modelo de tempo de contribuição, 35, 30 por anos de contribuição. E, nesse caso, ele tem que preencher aquele fator também 85 mulheres, 95 homens, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Qual que é a proposta agora da PEC? A proposta acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela passa a ser a aposentadoria apenas por idade. E aqui eu abro um parênteses para a gente refletir sobre dois pontos. Primeiro, que a questão, quando você faz um corte apenas por idade, num país como o Brasil, de absolutas diferenças regionais, você não leva em consideração a expectativa de vida regional, você está trazendo um critério absolutamente injusto para uma boa parte da nossa sociedade, uma boa parte da população. Então, como aqui, ele está propondo uma nova idade, 65 anos homem, repete, e 62 anos as mulheres. Então, nesse caso, se a gente pega uma expectativa de vida de um estado como Alagoas, que tem uma expectativa de vida, em 2016, pelo IBGE, de 66 anos, uma expectativa de vida do Maranhão, que é 67 anos, esse trabalhador vai morrer sem usufruir
de uma proteção previdenciária. E isso a gente não está falando de exceção, a gente está falando de uma boa parte do nosso país. A exceção somos nós, aqui de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O resto do país não se encontra nessa condição. Então, acho que é importante, quando a gente faz uma reforma da Previdência, ela deveria ser um pacto social, em que muitas dessas questões deveriam ser também trazidas. E a segunda observação que eu trago aqui para a gente refletir é o fator tempo de contribuição. Ele está aumentando o fator de tempo de contribuição para o regime geral de 15 para 20 anos de tempo de contribuição. É muito tempo de contribuição dentro de um país em que, principalmente de 2016 para cá, vem se informalizando, vem num projeto de desconstrução dos direitos trabalhistas. Você, ao final da sua vida laborativa, ter 20 anos de comprovação, de formal, é muito difícil, é muita coisa. Então, eu trouxe aqui só para a gente lembrar do que está acontecendo com o nosso país em termos de precarização do trabalho. E, então, a contribuição previdenciária está diretamente relacionada à formalização das relações de trabalho. Então, a gente não pode deixar de considerar esse aspecto. Então, vamos lá. Só para lembrar rapidamente, em dezembro de 2016, a gente teve a PEC do teto, onde houve o congelamento de investimentos dos gastos públicos em 20 anos. Em março de 2017, a gente teve a lei de terceirização, em que não somente as atividades meio, como as atividades fins, passaram a ser possibilidade de serem terceirizadas. Isso foi sendo trazido para o serviço público, agravado pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou constitucional essa lei de terceirização, inclusive das atividades fim. Em julho de 2017, a gente teve a malfadada reforma trabalhista, em que as garantias mínimas dos trabalhadores conquistadas foram absurdamente desconsideradas. Hoje, a gente já tem trabalhadores num regime de trabalho de 12, 14 horas de regime de trabalho, as 40 horas semanais, desde que você faça um acordo com o seu empregador, ela é considerada legal. A gente tem trabalho intermitente, as horas extras praticamente ficaram sem previsão constitucional. Enfim, uma série de situações de desconstrução das relações de trabalho, que para a gente, e agora a reforma da Previdência. Então, para a gente, neste contexto aqui, do trabalhador, da iniciativa privada, comprovar 20 anos de tempo de contribuição, não é nada fácil. Não é para muito poucos. Tá? E, por fim, só para trazer esse último quadro aqui sobre o regime geral, ao mesmo tempo que que o governo propõe uma dificuldade enorme de alcance de aposentadorias para o regime geral, hoje, quando um trabalhador não consegue chegar nos 15 anos de prestação de tempo de contribuição, antes de aumentar para 20, hoje, que é 15, ele, passando dos 65 anos, ele tem direito a um benefício, que é o benefício da prestação continuada. Então, acima de 65 anos, não obtendo o tempo de contribuição necessário para uma aposentadoria, ele faz jus ao benefício de prestação. É um benefício assistencial que hoje está vinculado necessariamente ao salário mínimo, e ele tem o valor de um salário mínimo, que é o valor de R$ 998, esse é o valor que ele recebe de benefício. A proposta do governo Bolsonaro é que, além de dificultar ainda mais o acesso à aposentadoria da iniciativa privada, ele achata este valor, a proposta dele de desvincular do salário mínimo o benefício de prestação continuada, ele vai passar para R$ 400. Então, você achata dificulta o acesso à aposentadoria e achata o valor do benefício assistencial. Então, você está jogando a população idosa a uma condição de vulnerabilidade e miserabilidade muito maior. Tá? Aqui também, acho que a gente pode pular aqui para acelerar. Bom, tratando aqui da nossa situação do regime próprio de previdência do servidor público. Tá? Propõe este modelo que aquele ingressante em cargo efetivo
até a data da promulgação da emenda, aquele que entrar no serviço público até o momento que ela for promulgada, ele poderá optar pela aposentadoria. Aquele que tem direito adquirido, ok, vai continuar com o seu direito adquirido. Aquele que não tem direito adquirido, ele vai poder optar pela aposentadoria, segundo a futura lei complementar, que vai ser o regime de capitalização, ou segundo a regra de transição, que a gente vai ver em seguida. E ainda ele pode optar também pela aposentadoria especial para aqueles servidores que fizerem jus à aposentadoria especial. A aposentadoria especial ainda é e permanecerá sendo para algumas categorias, aqueles que têm a categoria que sofre questões, impactos na saúde, insalubridade, periculosidade, professores de ensino básico e ensino fundamental, policiais, algumas categorias que têm o direito à aposentadoria especial. Tá? Pelas regras atuais, eu trouxe aqui esse quadrinho só ilustrativo para a gente entender um pouco qual que é a diferença entre a regra atual e aquele que vai ingressar depois que a PEC for aprovada. Então, não é regra de transição ainda, é para aquele que ingressar depois da aprovação da PEC. Tá? Então, hoje, pela modalidade voluntária de aposentadoria, e aqui eu trouxe um dos modelos de transição, porque a gente tem três modelos de transição, eu estou trazendo só exemplificativamente aqui esse daqui. Então, o servidor pode se aposentar aos 60 anos de idade homem, 55 mulher, e ele vai passar a ser 65, 62, a mulher vai se aproximar da idade do homem. 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 homens. No novo modelo, passará só a ser 25, eu já vou explicar por quê. E 10 anos de serviço público permanece, 5 anos no cargo permanece. Tá? Na regra de transição, e aqui eu trouxe o modelo da regra de transição que está vigente. Então, o servidor não preencheu o direito adquirido, vai passar para a nova regra de transição. Diz lá, regra de transição, 35 anos de tempo de contribuição homem, 30 anos de tempo de contribuição mulher, 61 anos de idade homem, 56 anos de idade mulher. Ele importa do regime geral o requisito, novamente, aqui de contagem de pontos, que era uma coisa que o servidor público não precisava fazer, embora isso ficasse no imaginário do servidor público, isso não era requisito de aposentadoria para o servidor público, ele importa isso do regime geral, então agora passa a ser requisito de aposentadoria a contagem dos pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Os homens precisam chegar em 96 pontos, as mulheres em 86 pontos no mínimo. Tá? E ambos precisam ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O serviço público, aqui o tempo de contagem de serviço público passou de 10 para 20. A observação é que, a partir de 2022, essa idade mínima também vai ser alterada, a partir de 1º de janeiro de 2022, e a idade mínima do homem, de 61 anos, passa para 62, 56 a mulher, passa para 57. Tá. Também, a partir de 1º de janeiro agora de 2020, diz ele que, por ano, vai subir 1 ponto para homem e mulher para o alcance da contagem dos seus pontos. Então, por exemplo, o servidor vai se aposentar em 2020. Em 2020, ele vai precisar ter, se for mulher, 87 pontos, se for homem, 97 pontos. Mas não vou me aposentar em 2020, eu vou me aposentar em 2026. Então, eu vou precisar alcançar 93 pontos, no mínimo, as mulheres, e 103 pontos, os homens. Isso vai até um limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Bom, só isso que muda? Não. O cálculo dos proventos também vai ser alterado. Né? A proposta coloca em 2 situações apenas. Se o servidor, no caso, for ingressante no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que foi da reforma da emenda 41, e tiver 65 anos homem, 62 anos mulher, que é acima daquele mínimo que ele está propondo, se ele alcançar essas 2 considerações, esses dois requisitos,
além dos 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo, ele vai poder se aposentar com 100% da sua média de contribuições, com paridade. Tá? Então, ele vai alcançar 100% da média. Só nessa circunstância. Qualquer outra hipótese do servidor que não é essa, que ele seja ingressante até 31/12 e que tenha este mínimo de idade, ele vai cair em outra regra de cálculo de aposentadoria, que será de 60% de média das remunerações desde julho de 94, mais 2% a cada 12 contribuições que excederem o mínimo de 20 anos de tempo de contribuição. Exemplo. Então, vamos tentar exemplificar para ficar mais fácil da gente entender. Uma mulher que tem 30 anos de tempo de contribuição, que é o mínimo, ela excedeu em 10 anos o mínimo de 20. Então, se ela vai ganhar 2% por ano até 10 anos, então ela vai ganhar 20%. Então, ela vai ganhar 60% de média mais os 20%. Ela vai receber 80% de média salarial. É a mesma coisa que está proposta hoje, da reforma, depois da reforma da emenda 41, que o pessoal se aposenta pela média? Não é a mesma coisa. Porque naquele modelo, o de hoje, que ainda está em vigor, você se aposenta por 80% das maiores contribuições. Significa que é desprezado 20% das suas menores contribuições. Aqui, a gente tem um cálculo de média simples, de todas as contribuições desde 94. Essa média vai cair. Essa média vai cair e, dependendo da carreira e da forma como que o servidor trouxe para si, para a sua vida, a sua carreira, isso pode cair exponencialmente, essa média. Tá? No caso do cálculo do teto do regime geral, desculpa, acho que aqui é uma observação que eu fiz em relação a quem vai se aposentar pela Previdência Complementar. Quem se aposenta pela Previdência Complementar continua com o cálculo limitado até o teto do regime geral, mais o valor que tiver aportado para o regime da Previdência Complementar. Tá? Então, aqui, só falando ainda desse modelo, para trazer exemplificativamente, quem se aposenta com o mínimo de anos de tempo de contribuição, homem aos 35 e a mulher aos 30, a mulher vai se aposentar com 80% de média e o homem com 90% de média. Para você alcançar os 100%, há necessidade de trabalhar e contribuir por 40 anos. Então, para você alcançar os 100%, na verdade, a exigência é de uma contribuição por 40 anos. Tá? Uma outra forma de aposentadoria, eu não sei se eu estou sendo muito, me estendendo muito ao tempo, vamos aos finalmente aqui, tentar ser mais sucinta. Só para a gente não perder de vista que a aposentadoria por invalidez, hoje existente, ela passará para o nome de aposentadoria por incapacidade permanente e ela também vai ser paga segundo esse cálculo dos 60% mais 2% ao ano sobre o que exceder 20 anos de tempo de contribuição, salvo se for por acidente de trabalho ou doença profissional. Mas se a pessoa sofre algum problema, se ela contribuiu 10 anos, os proventos dela serão de uma média de 10 anos de tempo de contribuição. Tá? A mudança também no valor das pensões. A pensão é uma proposta bem diferente do que ela existe hoje. A pensão passaria a ser paga com um valor de cotas, 50% uma cota familiar, mais 10% por dependente. Os dependentes, a partir do momento que eles vão perdendo a qualidade de dependente, você vai perdendo essas cotas, e elas não revertem para os demais dependentes. E o tempo de duração da pensão, ele também passará a ser regido pela forma do regime geral. Hoje, para quem não sabe, o regime geral, não existe mais uma pensão vitalícia no regime geral, ou melhor, uma boa parte das pensões não são vitalícias, elas dependem da idade do beneficiário. Quanto mais jovem o beneficiário, menor o tempo de duração do percebimento da pensão.
e ela só passa a ser vitalícia se o beneficiário tiver acima de 44 anos de idade, se eu não me engano. Tá. Essas são as mudanças mais significativas do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista de vocês, servidores públicos, que eu queria trazer. Acho, só para fechar minha apresentação aqui, que esse tipo de proposta da sociedade, da maneira como está sendo proposto, num modelo de capitalização em que se está trazendo o modelo do Chile, porque deu super certo no Chile, está indo muito bem o sistema lá, é um modelo bastante maquiavélico, porque ele passa todas essas questões da capitalização do sistema para um futuro, para um momento via lei complementar, em que você não tem mais a possibilidade de debate social, onde as leis são aprovadas de uma forma bastante descuidadas e com interesses maiores. Né? Só para lembrar que o modelo dos fundos de pensão, por exemplo, como é no Chile, onde a equipe econômica do governo se espelha para a nossa mudança de previdência, ela é um modelo que, hoje, 53% da população que é beneficiária de alguma proteção previdenciária, ela recebe meio salário mínimo. 53% da população. 2% da população que contribui 40 anos recebe um salário mínimo. É muito grave, é um modelo muito perverso, é um modelo que é incompatível com um modelo de sociedade com mínimo de proteção social, porque o modelo é incompatível por natureza, ele é incompatível por definição. O modelo de capitalização ele é um modelo que o risco é do trabalhador e o produto do negócio é do mercado financeiro. Não interessa ao mercado financeiro ter reservas para compor um futuro benefício digno para as pessoas. Ele não é essa a preocupação do mercado financeiro. Não é esse. Então, a gente vai deixar este mercado financeiro tomar conta do nosso modelo de previdência. Veja, é muito sério, é muito grave, eu estou muito preocupada. Estou menos preocupada um pouco hoje, que eu acho que o governo está entrando num declínio sem fim, mas eu ainda continuo preocupada. Os fundos de pensão hoje no Chile, eu até tive acesso recentemente a um estudo da OIT, então é um estudo bem recente, de dezembro de 2018, que diz que dos 30 países que adotaram parcial ou totalmente regime de capitalização, 18 deles já voltaram para o sistema de repartição. Tá? A gente está indo completamente na contramão. Desse modelo do Chile, 93% do PIB está nas mãos dos fundos de pensão. Eles são donos do Chile. E é esse modelo que está sendo proposto para a gente aderir. Então, eu quero trazer toda a minha preocupação com vocês, para que a gente converse sobre isso, para que a gente espalhe essas informações, para que a gente traga mais pessoas para esse debate e reflexão, para que elas saiam também aqui dos meios acadêmicos. A gente precisa se contrapor e evitar essa passagem para um Estado absolutamente sem nenhuma política social para o país. Tá? Obrigada. Bom, agradeço a apresentação da doutora Lara. Vou falar rapidamente, depois a gente vai abrir para o público. Obviamente que a diretoria da DUSP também está preocupada com a situação. A gente, dentro do movimento, vamos dizer assim, social e sindical mais geral, estamos acompanhando a mobilização, né, para tentar barrar a reforma da Previdência. Né? Hoje foi criada uma frente parlamentar
para isso, tem uma série de pressões sendo feitas. Amanhã, inclusive, tem um Dia Nacional de Mobilização. Em São Paulo vai ter um ato no fim da tarde na Avenida Paulista, organizado, acho que por todas as centrais sindicais. E existe, enfim, essa mobilização geral que a gente espera que consiga impedir a reforma. O governo, né, é um governo que aparentemente se mostrava muito forte, né, mas tem criado um processo de luta fratricida entre eles, né, e de desmoralização, né. Então, é um governo que, de certa forma, está perdendo força. Se isso vai ter um impacto na questão da Previdência, a gente vai poder acompanhar, né? Então, hoje tem todos os cenários possíveis, eu diria, desde uma aprovação, vamos dizer assim, do projeto integral, que parece hoje muito difícil, né, até a não aprovação do projeto, né? E com talvez o cenário mais possível, uma alteração, aprovação com alteração do texto inicial. O que é difícil para a gente discutir, porque, obviamente, ninguém tem um controle do que pode ser alterado neste processo, né? Então, esse cenário que foi apresentado, eventualmente, pode não ser o cenário aprovado no último momento, né? Então, a gente tem feito um acompanhamento permanente, né? E, obviamente, existe uma preocupação, vamos dizer assim, tem tanto a nossa preocupação com o conjunto do país e da Previdência, seja a Previdência, o regime geral, seja o regime do servidor público, mas também uma preocupação com a nossa situação específica, né, da categoria, né, dos professores, e também com a situação de cada um em particular. A gente lembra, né, que a DUSP, né, tem um serviço de consulta jurídico para discutir a aposentadoria, entre outros assuntos, né, aos associados. No caso da aposentadoria, essa conversa aqui não anula a importância de uma conversa individual, porque cada pessoa aqui, né, se a gente fizesse aqui um levantamento, cada pessoa estaria numa situação. Dificilmente a gente consegue duas pessoas que têm a mesma situação. Quem traz alguma coisa antes, quem não traz, quem vem de uma outra, de uma federal, quem vem, né, quando entrou, quando não entrou. Então, é muito difícil a gente aqui apresentar um resumo para todas as pessoas, né? Então, a gente pede, né, sempre quando a gente discute o tema, que essa apresentação seja entendida como linhas gerais e que, para as pessoas terem total segurança, né, da sua situação, não deixem de fazer uma consulta, né, individual, né, na nossa associação, para poderem ter a plena segurança do fato. Então, a gente está tentando acompanhar da melhor forma possível. E conforme a coisa for andando, a gente vai tentar avaliar as medidas que possam ser feitas, né? Existe a preocupação particularmente, né, com quem eventualmente poderia perder uma situação, quem pode se aposentar e poderia eventualmente perder, né, com algumas medidas. Então, isso a gente tem acompanhado, né, para eventualmente também estar orientando as pessoas, né, de uma forma ou de outra, às vezes, infelizmente, antecipar um pedido de aposentadoria, né, no caso de quem pode, né? Então, muitas vezes, a gente tem conversado com colegas e fala, olha, a melhor garantia é se aposentar, infelizmente, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem continuar trabalhando na universidade e a gente tem que falar uma coisa que, às vezes, as pessoas não gostam, mas falar, olha, melhor é se aposentar, né? E, infelizmente, é isso.
Mas essa é a preocupação que a gente tem, porque a aposentadoria é um assunto, né, como todo mundo sabe, ultra delicado, né, pode afetar, né, o final da vida das pessoas de uma forma importante. Então, a gente sempre procura orientar para a forma mais segura para cada um, né? E como a gente tem falado, inclusive, né, com as nossas conversas com a reitoria, né, obviamente que a situação do ponto de vista da universidade, a gente tem um processo de queda do número de docentes efetivos, né, nos anos do Zago, a gente perdeu 500 professores efetivos, né, do primeiro ano da gestão Varran foram mais uns 80 professores a menos, então já estamos chegando aí em 600 professores a menos na universidade, o que obviamente acarreta um impacto nas condições de trabalho, né, fora os cerca de quase 4.000 funcionários que também saíram dos quadros da universidade, e obviamente que a situação da reforma da Previdência, né, mais ainda uma questão interna nossa da avaliação docente, provavelmente vai incentivar, né, a um aumento das aposentadorias, né. Ano passado, vou falar de cabeça, salvo engano, a gente teve 150 aposentadorias, né, na USP, né. Então, mesmo a política de reposição de cargos que foi anunciada, né, ela não garante a manutenção do número de professores, ela ainda está abaixo do número de aposentados por ano, fora as exonerações, que é um número que também tem aumentado. Muita gente tem desistido da universidade, infelizmente, né? Então, obviamente que esse quadro da aposentadoria pode agravar a situação, mas ainda assim, né, a gente, por uma questão, né, de cada um dos colegas, a gente tem procurado sempre orientar a melhor forma individual, né, independente do que vai significar para a universidade, que se aposente, né? Então, acho que essa é uma preocupação que eu queria apresentar. Eu acho que a gente podia, então, passar a palavra para as pessoas e depois a gente pode retomar aqui a mesa. A média das contribuições, ela está relacionada ao seu salário de benefício, aquilo que você recebia e sobre o qual você contribuía. Então, há 20 anos atrás, seu salário era de 1.500 e você contribuía sobre 1.500, 1.500 é o seu salário de benefício. Esses valores vão ser trazidos corrigidos atualmente, e sobre esses valores é que são feita a média. Não, é uma correção então, o fator de correção, ele é um fator determinado por lei. Hoje, a lei que rege a média das contribuições, é a Lei 10.887, ela determina que o fator de correção é INPC. Então, você tem esse valor corrigido pelo INPC. INPC, Índice Nacional de Preços e alguma coisa. Entendeu? Professora, você faz uma... Colega lá do fundo, depois aqui. Quer falar aqui, professora? Nós estamos ao vivo, professora. Venha se colocar aqui, por favor. Boa noite, meu nome é Cristina e eu sou lá da EASH USP. Já vim em outras palestras suas, já te procurei no seu escritório, né? Mas, assim, eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu acho que talvez eu tenha perdido alguma coisa, que eu vim lá da Zona Leste. Então, eu gostaria de saber, você tocou posteriormente no assunto que existe risco de se perder direito adquirido. Foi isso que eu entendi?
Não. E segundo, né, vocês têm ideia de quando seria, porque vocês, como estão, né, numa associação e tudo mais, eu estou muito em dúvida, né, de para quando seria essa aposentadoria. No meu caso específico, dia 1º de fevereiro do ano que vem, eu completaria os 15 anos de cargo, então eu entraria por aquela outra lei complementar, né, 4705, né. Então, é um caso bem específico. Eu já poderia aposentar, mas eu ainda estou esperando para ver se eu consigo 100% paridade, integralidade, né? Então, acho que se tem uma previsão. Tá. Bom, eu vou deixar a previsão, a bola de cristal aqui para o Rodrigo, que eu esqueci a minha hoje em casa. A questão do direito adquirido, professor, o que eu comentei foi o seguinte: a proposta de reforma da Previdência, ela salvaguarda os direitos adquiridos, tá? Ela diz lá no artigo que estão preservados os direitos adquiridos. Expliquei o que são os direitos adquiridos, no momento que você reúne todas as condições de aposentadoria, e, nesse momento, segundo a proposta, serão respeitados os direitos adquiridos. A observação que eu fiz foi de uma análise conjuntural, em que eu fiz uma crítica de que a proposta não traz, no seu conteúdo, uma forma de transição o custo de transição, né? Então, a partir do momento que você adota um sistema de capitalização, você deixa de ter uma fonte de custeio das atuais aposentadorias. E aí, as atuais aposentadorias poderão não ter... Você pode ter o direito adquirido, mas não tem dinheiro para pagá-las. Então, é um sistema que tende a colapsar. Entendeu? É essa a crítica que eu coloquei. Eu acho que a grande questão aqui em relação à situação é que a gente vai passar a entrar numa situação de muita insegurança, né, jurídica, de uma série de elementos aí que é difícil de falar neste momento, porque é uma proposta que está em cima da mesa e que provavelmente será emendada. A gente não sabe como vai ficar as alterações. Então, a gente também está tentando evitar fazer um prognóstico, vamos dizer assim, que depois ele não se concretiza e alguém, de repente, se aposenta porque achou que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. Então, a gente está tentando ser assim... ter uma cautela aqui para não criar também uma expectativa, seja positiva, seja negativa. A gente está tentando, como eu disse, acompanhando, né? Tem alguns casos específicos que a gente não está tratando aqui hoje, mas que a gente está acompanhando e, quando for o caso, a gente vai estar dando publicidade, né? Então, que pode... Porque, como eu falei, como tem muitas situações, né, pode ser que em algumas alterações tenha lá uma categoria X de colegas que entrem numa situação peculiar. E aí a gente vai tentar tratar disso em particular. O colega aqui na frente... Francisco, da Faculdade de Saúde Pública, né? A primeira pergunta em relação àquele escalonamento da contribuição, que é um salário 7,5, de 10 a 20 mil, 16, e vai aumentando. Esse escalonamento é como se fosse um imposto de renda ou... Eu sei, mas eu estou falando no esquema do escalonamento do imposto de renda. Quer dizer, quem ganha 29, quem ganha o que passar de 29 mil é 22%, de 20 a 29 é 19, é isso, né? Senão alguém que ganha mais passa a ganhar menos. Tá, pela faixa. A outra questão é, várias pessoas da Faculdade de Saúde Pública já têm o tempo de aposentadoria, mas a dúvida é se precisa ter 10 ou 15 anos de USP. Por exemplo, no meu caso, pedi lá o tempo de contagem, disse que eu precisava ter 10 anos. Outras pessoas, a contagem aparece com 15. Como é que é essa diferença? É 10 ou 15 ou depende do caso, né? E uma outra coisa é a questão das aposentadorias. Os professores se aposentam e quem custeia essa aposentadoria? É a própria USP, SPPrev? Como é que isso funciona, né? Como é que
porque acho que parece que essa é uma questão importante para a questão financeira da USP, né? Tá, eu vou responder a sua primeira pergunta e depois vou deixar a fonte de custeio aqui para o Rodrigo responder. A questão dos 10, 15 anos na USP, ela depende da regra de transição que a pessoa está enquadrada. Existem 3 regras de transição, artigo 6º, artigo 3º, artigo 2º, enfim. Quando vocês entram no sistema MarchWeb, vocês conseguem visualizar isso, mais ou menos. Mas, em tese, deveria estar dando para visualizar. As diferentes regras de transição, uma exige 15 anos de serviço público, pela Emenda Constitucional 47, a outra exige 10 anos de serviço público, pela Emenda Constitucional 41. Então, dependendo do seu enquadramento, ela pode ser 15 ou 10 anos de serviço público, que não está relacionado. Agora, nesse enquadramento, depende da sua data de ingresso no serviço público. É isso que determina quais são as regras que serão incidentes a você. Tempo de USP não é exigido, não é nenhuma regra constitucional. O que você tem é o tempo de serviço público e é uma regra que exige tempo de carreira, que é a carreira docente, né? Então, existe essa distinção. O Rodrigo estava me lembrando aqui que existe a questão do RDIDP, que não é a incorporação do RDIDP, ela não é um requisito constitucional, ela não é norma da Constituição para aquisição da integralidade dos proventos, mas ela é uma norma da universidade que dispõe que a pessoa precisa estar 15 anos no RDIDP para incorporar o valor do RDIDP nos seus proventos. Mas, de novo, não sei nem se era essa pergunta que você estava alcançando, porque você está falando de 15 anos de USP, não é? Então, quando ele fala 15 anos de USP, é uma norma da universidade, é a resolução da universidade para a incorporação do RDIDP. Tá? Aí são 15, não são 15, não, deixa eu me corrigir. São 15 anos intercalados ou 10 anos ininterruptos. Para aquisição do RDIDP, a norma da universidade diz que você tem que estar em RDIDP 10 anos ininterruptos ou 15 anos interpolados. 10 ou 15, dependendo da situação. 10 ininterruptos em RDIDP ou 15 interpolados. Se você foi RDIDP, foi, voltou, depois mudou para RTC, voltou. Então, esse 15 anos, precisa ver se vocês estão falando dessa consulta, que é tempo, requisitos constitucionais, que é tempo de serviço público ou tempo de carreira, ou se você está falando quando você pede uma previsão de cálculo de aposentadoria, que aí o seu DRH emite uma certidão dizendo se você tem ou não tem a incorporação do RDIDP, se você tem ou não tem os 10 ou 15 anos. Tá? Olha, atualmente, quem paga os aposentados é a universidade, certo? A universidade tem pago os aposentados do seu orçamento. Hoje, isso dá, considerando, assim, num cálculo meio bruto, seria 30% da folha de pagamento, são 22% deve ser os docentes aposentados e mais uns 7 a 8% os funcionários autárquicos aposentados, que é uma categoria que também praticamente não existe mais na ativa. Deve ter uma quantidade muito pequena de autárquicos ainda trabalhando na universidade, deve ter mais uns 50 talvez, né? Então, hoje, quem paga é a universidade. Né? Não sei se existe uma proposta de alterar isso, né? O que está colocado é que, pela lei, né, 1010, que vai criar a SPPrev, tinha uma discussão que, quando não fosse suficiente essa verba para pagar
os aposentados, o governo do Estado deveria complementar o valor. E ele não complementa, né? Isso é o que se chamou de insuficiência financeira, né? E é um valor altíssimo, né? São centenas de milhões por ano, e que deveria ser, vamos dizer, que é um dos elementos da nossa dificuldade financeira atual, né? E é reconhecido pelo próprio governo, pela própria Assembleia, quando eles criaram aquele... utilizaram os royalties do petróleo para vir para uma parte para as universidades públicas, eles colocaram exatamente para a insuficiência financeira. Então tem um reconhecimento do problema, mas na prática não se resolveu. Então a universidade continua pagando o valor dos aposentados. Não, então. Olha, tem um arranjo que eu confesso que eu não sei te explicar agora. Não sei se tem um cálculo entre eles, porque vai e volta, vamos dizer assim, né? Não sei, eu não sei exatamente qual é o cálculo que eles fazem, né? Se o dinheiro, se tem um acerto de contas, que é o mais provável, do que um deslocamento do dinheiro. Mas a ideia é que são valores de contribuição previdenciária. É que esse... Então, é esse que é o problema. É que a ideia da insuficiência financeira é essa, é que você pega esses 11 e que deveria dar para pagar os aposentados. Não dando para pagar os aposentados, você teria a diferença, é a insuficiência financeira, que deveria vir do governo do Estado, que não vem e é paga pela universidade. Tem algumas pessoas, o Valdir aqui, a Lília, o colega lá no fundo. Bem, não vou trazer caso individual, depois eu procuro a Lara mais para frente. Mas a minha observação é, em solidariedade ao sentimento que a Lara trouxe aqui, de revolta, e é trágico ver um professor universitário chegando na faixa de 60, ou ultrapassando a faixa de 60 anos de idade, com toda a maturidade intelectual que ele tem de pesquisa, com muita energia ainda a dedicar aos seus alunos, à sala de aula, ter que se preocupar de ficar costurando a sua vida de aposentado, porque ele sabe, pressente, que vai ser uma tragédia. Então, aí, olha o desgaste psíquico, cognitivo que isso dá na sua produção de últimos anos, que deveria ser a melhor produção da sua vida, não é? Quer dizer, em benefício da sociedade. É isso que a malha da ignorância baixou nesse país a partir desse governo Bolsonaro. Então, eu prefiro, digamos assim, no caso individual, ficar torcendo muito rapidamente para a derrocada final, né? Luiz Nassif está pronunciando para daqui 6 meses, e eu vivo torcendo com todo o meu fervor e fazendo a contagem regressiva para isso daí, porque é inadmissível que isso ocorra. Então, desculpe, é uma espécie de desabafo, mas para dar uma proposição, eu acharia que nós deveríamos, sobretudo os colegas que trabalham nas áreas financeiras, com apoio da Lara, construirmos uma narrativa bem concreta para municiarmos os nossos deputados federais mais ligados a isso, porque vocês imaginem o bando de ignorantes que foi eleito nessa nova legislação, que não tem experiência de nada desse país, que se elegeram ali num movimento de fake news o tempo todo, e a gente vê que quando eles se manifestam, eles não entendem absolutamente nada do que é uma vida financeira, do que é um prenúncio de assistência social, etc. Então, e é esse bando que vai votar.
Então, nós precisamos municiar os nossos colegas com cálculos. Eu me reporto ao que o Adriano falou, quer dizer, que média é essa? Que média é essa? Nós precisaríamos fazer cálculos mostrando, olha, o trabalhador que no começo da sua vida contribuiu com 5 salários mínimos, etc., 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 que depois, no final da sua carreira de docente, está ganhando R$15.000, a sua aposentadoria vai ser R$2.500, por causa da média. Porque se ele, no começo, ganhava R$2.000, R$3.000 como professor substituto ou coisa parecida, essa média vai cair para R$2.500. Então, isso precisa ser feito um cálculo muito concreto, e com esse cálculo concreto, a gente produzir a nossa narrativa. Porque quem está com a narrativa agora é o governo. Ah, vai economizar 1 trilhão. Os militares falaram que vão economizar 10 bilhões. Mentira lascada, eles vão reorganizar a carreira deles, gastar 85 bilhões de reais para daqui 10 anos. É uma piada a narrativa, e nós estamos perdendo a força dessa narrativa. Então, eu não sei como, né, mas eu coloco o problema. Obrigado. Lília. Depois o colega ali. A primeira pergunta é, a gente só tem direito adquirido quando a gente tem, hoje, por exemplo, os 30 anos e os 55. Então, o fator previdenciário é de 85. Né? Se eu não tenho essa soma, eu não tenho o direito adquirido. Então, vamos começar com as mudanças, certo? Vai passar primeiro para 20 anos, esses 15 anos, no serviço público, certo? Então, estamos caminhando no mesmo raciocínio. Hoje você não tem essa necessidade de pontos, foi? Só para corrigir a informação de que hoje as regras não têm o requisito soma de pontos. Hoje o servidor precisa de 60 anos, 55 anos de idade, 35, 30 anos de contribuição. Ele não precisa somar pontos. Isso não é requisito para a aposentadoria hoje do servidor público. Mas vai ser. Vai ser. Primeira pergunta. 62 anos, né? Eu perdi essa fase da transição. Eu tenho esse fator previdenciário com 56 anos. Eu vou ter que esperar os 62? Ou vai ter essa crescente, que é isso que a gente estava discutindo? Vai aumentar, os pontos vão aumentando 1 ponto por ano. Então, se você... A partir de 2020. Né? Então, vamos achar aqui a tabelinha de novo para vocês. Então, aqui, ó, em 2020, você precisa ter 87 pontos, no seu caso, mulher. Né? Se você não fechou em 87 sua idade e tempo de contribuição 87 pontos, vamos fazer o cálculo, vamos ver se em 2022, se você chega nos 89. Então, assim, isso vai aumentando por ano. Bom, vai. Até o limite de 100 anos para as mulheres. Até 100. Vai ser 100 anos. Tá. A segunda categoria que vieram me perguntar é o seguinte: muitos professores hoje na USP, eles vêm de escolas particulares, né, de faculdades privadas. Então, eles não têm esse tempo de USP, não vão ter, né, mas eles estão quase lá. Então, eles trabalharam 20 anos, né, por exemplo, na iniciativa privada, antes de 2003, tá? Entraram na USP em 2002 e têm hoje praticamente o tempo para se aposentar, mas ainda falta 2 anos. Então, quer dizer, de 15 vai virar 20. Né? Então, entendeu o problema? Então, quando ele entrou em 2003, ele entrou em 2002, ele não tinha tempo, então ele foi para as regras de transição em 2003. Agora, chegar agora, ele também não vai conseguir completar o tempo, ele vai passar para a nova regra de transição. A nova regra de transição pede aqui que vocês tenham 50, no caso dos homens, 61 anos de idade, 62 em 2022,
20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Quer dizer, se ele tem toda uma vida anterior à universidade que não é de serviço público, ele vai ter que ficar 20 anos no serviço público para poder fazer direito a essa regra de transição. E antes de 2003, se ele ficar 20 anos, ele vai adquirir a integralidade ou vai ter... Então, como ele ingressou antes de 2003, ele não vai ter integralidade, ele vai cair nessa forma de cálculo da regra de transição. O cálculo dos proventos na regra de transição ele pode chegar a 100% de uma média, se ele tiver, como eu disse aqui, ó, ingressante até 31/12 de 2003, ele pode ter 100% dessa média com paridade. Mas, para isso, ele precisa ter os requisitos da regra de transição. Então, essa pessoa que veio me perguntar consegue se aposentar, ter essas regras antes da votação, em agosto. O aconselhamento é ela se aposentar. Então, o aconselhamento, se ele tem tempo, se ele tem tempo em agosto e a reforma, ele não tem direito adquirido hoje. Ele só vai ter direito adquirido em agosto. Não, mas ele precisa ter o direito adquirido. Se você considerar que em agosto não votou. Tem que ir lá segurar o correio. É assim, a questão é só ter que aguardar. Se a reforma não vier até em agosto ele tem direito adquirido, e aí ele nem precisa correr para se aposentar, porque aí ele tem direito adquirido. Não, então, seria interessante ele aposentar do que ficar esperando. Mas você não pode agora, tem que esperar. Então. Entendeu? Assim, professor, se a pessoa não tem como se aposentar hoje, porque ela não tem o direito a essa aposentadoria. Ela vai ter antes, então ela tem direito adquirido. Se ela tem direito adquirido, ela não precisa se aposentar imediatamente. Ela pode carregar essa condição para ela, mesmo que sobrevenha a mudança da PEC. Tá? Olá, sou João Paulo da ECA. A pergunta que eu tenho é em relação a quem ingressou a partir de 2004. Que o cálculo, fora os detalhes da média, mas ele é isento do teto da Previdência? Isso que eu não entendi. O que garante como funciona essa questão do teto da Previdência e com a reforma, se tem alguma mudança prevista em relação a isso? E a outra pergunta que eu tenho é sobre, na verdade é mais pessoal, mas pode interessar outros, é sobre quem trabalhou em fundação, no meu caso, a TV Cultura, público-privada, se é considerado serviço público ou se não é considerado serviço público. Eu nunca entendi. Bom, para quem ingressou após 31/12 de 2003, hoje se aposenta com a média das 80% maiores contribuições. Tá? Então, se a pessoa resolve se aposentar, tem tempo para se aposentar, até a reforma da Previdência, ela vai se aposentar com esta média. Se a reforma da Previdência chegar e ela não tiver o direito adquirido dela, ou seja, se ela não reuniu as condições sob essa lei que dá o direito a ela se aposentar com a média das 80% maiores remunerações, ela vai passar para a regra de transição. Mas vamos partir do pressuposto que sim, que ela tem o direito, vai se aposentar pela regra da Lei 10.887. Então, ela vai se aposentar com o cálculo dos proventos dos 80% maiores remunerações. Quando é que se aplica o teto do regime geral para ela? Se ela for optante da Previdência Complementar. Então, se ele optar por passar para o regime da Previdência Complementar, e por isso foi muito boa a sua pergunta, foi bem lembrado, ela vai se submeter ao limite do teto do regime geral, complementado por aquela previdência que ela for contribuir para o regime de previdência complementar. Então, assim, hoje, o professor que reúne as condições para se aposentar pela lei, hoje, ele tem condição de se aposentar, o que a gente chama de uma aposentadoria com integralidade mitigada, que não é integralidade na forma como a gente está usualmente acostumado a saber, mas ele se aproxima de um valor razoável dos seus vencimentos, porque ele conta pela essa média.
A partir do momento que você opta, a sua condição, o seu modelo muda. Se você opta pela previdência complementar, você está renunciando ao seu modelo anterior e passando para um novo modelo. Não há volta. Depois, o servidor público não pode se arrepender e querer voltar para o modelo anterior. Esse modelo é irrenunciável, irretratável. Muitos professores e servidores públicos têm uma idealização de que eles têm o direito à aposentadoria pela regra do serviço público e vão ainda complementar o seu salário com adesão à previdência complementar. Não funciona assim. Quando você adere, você está renunciando ao modelo e indo para outro modelo. Não é a sua média mais a previdência. É o teto do regime geral mais a previdência complementar. Respondido? Desculpa. A fundação é uma fundação pública ou ela é uma fundação de empresa? Não é serviço público. Só a fundação pública. A fundação pública, sim. Só que o problema das fundações públicas é que o contrato, o regime de contratação não é um regime autárquico, é um regime seletista. Então, vocês, na verdade, não são funcionários, são servidores públicos, mas são empregados públicos, e não servidores autárquicos. Conta no INSS, conta como iniciativa privada. A colega aqui, não sei se eu pulei alguém aqui, por favor. Para quem ingressou até 2003, as regras de 2003, algumas regras de transição permitem a paridade. Tem umas que não, tem outras que sim. A regra, depois de 2003, você já não consegue mais se aposentar com paridade. O cálculo dos proventos, além de ser feito pela média, o reajuste, ele acompanha o reajuste do regime geral. O modelo novo que está sendo proposto, ele mantém a paridade, como não sei se você acompanhou, para quem consegue alcançar o 100% da média. Para aquele que ingressou até 2003, mas consegue chegar com o mínimo de 65, aos 40 anos de tempo de contribuição. Tá? Sim, todo tempo contribuído na iniciativa privada pode ser trazido para cá. Então, a contagem, isso que significa a contagem de tempo recíproca. Prevê a lei um regime de compensações. Em tese, porque eu não sei dizer a caixa preta que isso em tese, os regimes de previdência devem se compensar. Um regime deve enviar o valor compensado para o outro. Né? Mas, por isso que é possível trazer o tempo, porque os valores, em tese, são compensados entre os dois regimes de previdência, tanto do INSS quanto do serviço público. Tá? Eu não tenho uma dúvida, mas um pedido. Eu achei a apresentação inicial excelente, muito clara. Eu queria saber se os slides poderiam ser compartilhados por alguém. Sim. No site da DUSP já tem uma compilação minha sobre a reforma da Previdência, e existe também uma compilação mais trabalhada do DIESE, que traz números, tal, mas não tem nenhum prejuízo da gente disponibilizar também os slides. Tá? A gente está informando aqui que no Facebook do meu escritório também vai estar disponível. Tá? O vídeo vai estar disponível também. No site da DUSP. Oi. Quando ele perguntou sobre a agricultura, né, e surgiu a dúvida, porque eu era funcionária do hospital universitário, e depois eu fui para a escola. Né, e eu consegui trazer todo o meu tempo, todos os benefícios da diretora do hospital, verba de representação, todas as coisas, né, para a escola. E quando vem a minha conta, ele conta todo esse tempo
Então, o empregado público é um servidor público. Ele é um servidor público. Então, trazer o tempo é sempre básico, não tem nenhuma dúvida que o tempo de contagem e o tempo de contribuição das fundações são trazidos para a universidade. O tempo, se você consegue trazer para quinquênio, prefeitos de quinquênio, sexta parte e outras coisas, depende da fundação, depende se é estadual, se depende do ente federativo da fundação, entendeu? Porque tem muitas sutilezas, né? A colega que está... Então venha você primeiro aqui, o Michele. Boa noite, eu sou Michele, da diretoria da DUSP. Eu queria pedir inicialmente para as pessoas falarem no microfone por causa do vídeo, senão quem está assistindo e depois não fica gravado. Eu queria só inicialmente, não sei, levantar alguns pontos para a gente criar argumentação para contrapor alguns discursos que estão colocados, né? Então, a Lara mostrou essa questão regional, das diferenças regionais, mas elas não são só regionais, porque, por exemplo, se a gente considerar, de um lado da Giovanni Gronchi, provavelmente, a expectativa de vida é uma, do outro lado é outra, se a gente pegar o lado da Paraisópolis, né? E nós que somos lá da Zona Leste, né, Lu, a gente conhece um pouco a realidade das periferias, que é completamente diferente de outras regiões aqui de São Paulo. E aí uma coisa assim que eu fico pensando, refletindo quando vejo e leio sobre, reforçando o que a Lara fala, de uma perversidade dessa proposta, que é um esquema de valoração da pessoa e do trabalho que vai só aumentar a diferença de classes da nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente pega como exemplo a exceção para os militares, né, e compara com trabalhadores rurais, e é claro, eles dão, é como essa história da idade dos rurais, é como, olha, a gente dá um pouquinho aqui para vocês aceitarem, né, me parece um pouco isso, mas tem um conjunto de trabalhadores que estão nos centros urbanos, e aí, por exemplo, eu sou super solidária aos lixeiros, né, que tem um trabalho corporal que, com certeza, um esquema desse, eu fico pensando na qualidade de vida dessas pessoas, que vão ter que trabalhar muito mais, né, até se aposentar, e uma certa antecipação da morte, me perdoe, assim, né? Isso dentro de um quadro que até aqui há uma perspectiva de aumento de expectativa de vida. É claro que isso pode mudar com a redução das políticas sociais, porque isso também tem a ver com a redução da mortalidade infantil, que a gente sabe, né? Então isso pode mudar. E num quadro que ainda é mais perverso, que é de desoneração fiscal. Qual é a proposta para os grandes devedores da Previdência? Né? Então, retira dos mais frágeis, e isso é muito perverso, na minha opinião. E aí a gente, não sei, eu fico aqui pensando, como é que a gente vai combater esse discurso de que é progressivo? Ou seja, quanto mais se ganha, mais contribui. Né? Isso é uma coisa que está colocada e a gente tem que ter elementos para combater esse discurso. No nosso caso aqui específico, e aí eu tenho uma questão também que depois eu vou conversar com você, eu acho que vale a pena lembrar que essas diferenças, é claro, tem diferenças nos percursos da carreira, mas tem uma diferença que foi colocada pela própria USP. O esquema de contratação ele está diferente, e isso tem uma crise interna aqui nossa. Né? Então, quem é contratado até 2013, depois de 2013, né? Então a gente tem diferenças internas. E isso é um grande problema. E tem mais novos, por exemplo, que já começam a ter discurso que os mais velhos são privilegiados, né? Em relação aos que estão já com as suas aposentadorias comprometidas. E aí, por último, eu queria só relembrar que, é claro, tem essa possibilidade, na verdade, é uma realidade de antecipação já das aposentadorias, que não é só por conta do receio da reforma da Previdência, tem também o sistema de avaliação que foi instituído, que gera a gente não sabe muito bem como essa história vai funcionar, e a possibilidade de mudança de regime de trabalho, num período, as pessoas estão perto das suas aposentadorias, não sabe se vão ser mantidas ou não no RD-IDP, e isso também é um fator que a gente tem que considerar aqui no nosso, localmente. Né? É isso.
Eu vou, antes de dar a palavra para a colega que está ali no fundo, que pediu a palavra, eu só queria fazer um pequeno parênteses, antes que, daqui a pouco as pessoas estão saindo, mas eu queria falar uma coisa antes que é importante. A ofensiva do governo, ela tem vários aspectos, né? No dia 1º de março, o governo Bolsonaro promulgou uma medida provisória, 873, visando um ataque aos sindicatos no Brasil, proibindo o desconto das várias contribuições sindicais da folha de pagamento. Então, você pode pagar o banco na folha de pagamento, você pode pagar o plano de saúde, mas o sindicato você não pode. Então, isso criou uma série de ações judiciais, inclusive no próprio Supremo, de inconstitucionalidade. Mas, obviamente, é uma medida para também minar a resistência em relação à reforma da Previdência, porque você vai tirar os recursos de um setor que está fazendo protesto contra a reforma da Previdência e de um dia para outro tem a sua arrecadação podendo ir para o zero. Então, tem que montar um novo sistema de arrecadação. Aqui na USP a gente não sabe exatamente como isso vai se materializar. Aparentemente ainda não seremos afetados. Vai ter toda uma disputa política e jurídica. Mas eu estou aproveitando isso para falar, porque são vários aspectos. E também para fazer um convite para, eventualmente, quem não for associado à DUSP, que se associe, até por dever de ofício aqui, de defender a nossa entidade, porque com esses recursos a gente nunca apoiou nenhum tipo de contribuição sindical imposta, a gente sempre acreditou na contribuição voluntária, e são os recursos dos associados que permitem a gente ter uma equipe jurídica, uma equipe de imprensa e toda a nossa estrutura. Então, eventualmente, quem não for associado, a gente convida a se associar. Inclusive, a gente tem uma banquinha ali fora com materiais da DUSP, também tem a nossa ficha de associação. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a colega ali que tinha pedido a palavra. Desculpa, não sei o seu nome, aí no fundo. Preto. Você não tinha pedido? Desculpa. Ah, não. Ah, desculpa. Eu achei que você tinha levantado a mão. Então, colega aqui na frente. Isso, por favor. Eduardo, da Psicologia, no momento no IEA. Eu já tive uma conversa com a doutora Lara há um mês atrás. Acho que foram tantas más notícias ao mesmo tempo na semana que eu ainda estou processando uma porção de coisas. A primeira foi entender que no nosso regime ainda em vigor, não existe, ao contrário da CLT, nenhuma cláusula de proporcionalidade. Então, o sujeito atinge todos os requisitos para o direito adquirido, menos o tempo de contribuição, ele não tem nada. O que eu imagino que as pessoas da minha idade, um pouco mais novas, isso vai se agravar mais ainda, só porque vai mudar a lei, então já não vai ser o caso, porque o sujeito que é pós-graduando, depois ele é pós-doc, agora eu ouvi falar recentemente em contribuição dos bolsistas, com bolsa que não aumenta anos, vai ser complicado pagar. Mas é o que qualquer pós-graduando sensato está fazendo atualmente, que eu não fiz. Então, tem toda uma geração que já não entrou como auxiliar de ensino, como você fazia há 50 anos atrás, e você fica 200 anos entre pós-graduação e pós-doc, e quando você começa a contribuir, você já vai estar completamente senil aos 35 anos de contribuição. Eu nem poderia, antes da PEC da Bengala, porque ia ser 71. Mas eu já tinha concluído antes disso que 71 provavelmente a paciência vai ter estourado antes, e eu sempre achei que a gente teria alguma proporcionalidade em algum caso. Entender que não tem uma, é 35 anos ou tchau, foi uma descoberta chocante. Então, na verdade, me parece que não tem muita opção a aconselhar. Ou a pessoa tem o direito adquirido total e ela deveria sair correndo para se aposentar, porque ela vai ganhar a mesma coisa como aposentado e ela pede para virar colaborador sênior. Isso não impede de continuar uma carreira. Então, não me parece que é muito simples o conselho. Pode aposentar, aposenta. Quem não tem o direito, não tem nenhuma saída proporcional. Então, inclusive, você queria entender, não existe nada
Não existe um histórico, uma jurisprudência de disputas judiciais para receber alguma coisa proporcional antes dos 35 anos, né? Porque é surreal a gente contribuir anos a fio e não ter direito a coisa alguma. Tem uma regra de transição. Assim, na verdade, em 98, com a reforma do Fernando Henrique, ele inviabilizou a possibilidade da aposentadoria proporcional, que até então existia aposentadoria proporcional, a partir de 98 que ela deixou de existir. E uma das regras de transição permite que a cada ano de contribuição a mais, você diminua um ano de idade. É o que quando você não consegue atingir a idade mínima, mas você tem muito tempo de contribuição, você consegue amenizar isso. Existe uma possibilidade de aposentadoria numa das modalidades de regra de transição, em que a pessoa acima de 65 anos consegue se aposentar proporcionalmente. Assim como quem atinge a aposentadoria compulsória, que também não tem o tempo de contribuição necessário, também vai se aposentar proporcionalmente. No regime atual, existe essa possibilidade dos 65, tá? E na verdade, a minha pergunta era sobre aquela primeira regra de transição. Para os que ingressaram antes de 2003, ela é a regra de transição, mas quer dizer, ela continua valendo, se for isso que for aprovado. Que está sendo proposta? Só tem uma regra de transição, só aquela. Não, sim, mas ela é de transição no sentido de que os indivíduos são transicionais. Não é que ela tenha um prazo de validade. Quer dizer, uma pessoa que não vai se aposentar, porque não tem o direito adquirido agora, então, adeus, vai ser alguma dessas regras, mas tem 60 anos agora e falta o tempo de contribuição. Quando ela tiver 65, isso vai estar valendo? A regra de transição ela é um pouco para minimizar o impacto daqueles que já estão no serviço público e já têm uma expectativa de aposentadoria naquele regime, né? E eles vão ter que ou contribuir mais, ou aumentar a sua idade, ou aumentar o número de pontos para adquirir uma aposentadoria maior ou melhor do que a proposta pela nova regra do regime. Então, pela nova regra do regime, que você teria que se aposentar com um regime de capitalização, então ele diz, ok, quem já está no serviço público até a promulgação da emenda, faz jus a uma nova regra de transição. Então, deixa de lado aquela regra de transição anterior, você vai abandonar aquela regra de transição que você tinha até então e passar para uma nova regra de transição, para todos os servidores que não adquiriram direito às regras anteriores. Tá? Então, ela serve como uma diminuição do impacto, mas só com um prazo de validade para aqueles servidores. Né? É isso. Ela continua valendo até os servidores chegarem. Até mudar a reforma. Eu vou colocar uma questão aqui também, para ver se a gente ajuda a entender. A gente tem hoje a seguinte situação: você tem quem entrou em 2003, até o final de 2003, depois quem entrou entre 2003 e 2013, estou arredondando aqui os posteriores. Com a reforma da Previdência, como é que vai ficar essa divisão? Ela vai continuar ou ela deixa, ou passa a ser diferente? Então, com a reforma, ela estabelece que apenas ela vai ser alcançada para aqueles que não adquiriram direito. Então, ela distingue esses momentos para quem não teve direito adquirido. Então, aqueles que não preencheram os requisitos, seja anteriores a 2003, não adquiriram direito pelas regras anteriores a 2003, ou para aqueles que ingressaram depois, também não adquiriram direito pelas regras de transição após 2003, para estes que não fecharam as suas regras em nenhum desses momentos, vão ser alcançados pelas novas regras de transição. Então, independentemente do fato de ser antes ou depois de 2003, ela alcança aqueles que não conseguiram fechar os seus tempos à época da vigência da sua condição de servidor. Entendeu? Deu para entender?
Mais dúvidas? Vamos lá, Cristina, vamos lá. É a mesma coisa em sala de aula. Então, só para elucidar, então, quem entrou antes de 2003 no serviço público, independente de ser como docente, né, serviço público, e está procurando aquela emenda complementar 47/2005, né, que são os 15 anos para poder... Aí, a integralidade e paridade, se der o tempo, vai ser direito adquirido. Se não, acaba tendo o direito de se aposentar pela 4103, que são só os 10 anos no serviço... A 4103, ela te exige apenas 10 anos de serviço público. A 4705, eu acho que são 10 anos. A 4705 te exige 15. Então, assim, na verdade, se você preencheu, assim, não é na carreira, tem razão, na carreira. Mas só para a gente estabelecer, se equalizar, olha só, se você preencheu os requisitos da 41, você tem direito adquirido, e você tem direito adquirido a 41. Se você preencheu a 47, você tem direito adquirido a 47. Tá? Então, assim, se você tem direito adquirido a 41, mas ainda não alcançou as regras da 47, você pode aguardar sabendo que você tem o direito adquirido a 41. Tá? Isso fica salvaguardado. Certo? Não sei se ainda tem alguém querendo colocar alguma coisa. Eu acho que a gente podia... Vai, última questão. Agora, essa é só uma sugestão, né? Eu concordo com o pessoal que eu ando bastante na área rural, concordo com os problemas que a gente está discutindo aqui de forma geral, não só para nós, né? Claro que a gente olha primeiro para a gente como todo bom, né, ser humano, né? A gente está preocupado com a gente, mas o problema é muito grave mesmo e a gente se preocupa com tudo. Mas eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês seria, eu não sei se essas regras são bem claras para todos, né? Essas mudanças da 4103, a 4705, essa nova PEC. Então, eu não sei se não valeria a pena, em um determinado momento, você fazer essa explanação, né, detalhada de cada uma das regras. Não sei se atenderia, né, a necessidade de todos, mas eu acho que gera muita confusão. Né, que como eu já te perturbei outras vezes, né, então eu acho que para mim eu já sei até decor, né? São tantos anos, né? Mas assim, porque eu tenho por escrito tudo que você já falou várias vezes, né? Eu anoto, eu saio daqui e eu anoto, né? Então, mas eu acho que valeria a pena uma discussão dessas, porque cada um tem uma regra, né? E acho que a gente conhecer toda a legislação que ainda está em vigor e o que vai mudar, né, que é o que você fez agora, seria interessante, né? E acho que até na nossa escola. A gente tem no site da DUSP uma série de documentos sobre a questão da aposentadoria e tem as várias situações. O problema é que, como a gente tem uma reforma em curso, é um pouco difícil também a gente colocar, como é que fala? O novo modelo, que na verdade nós não sabemos se vai ser aprovado, com que medidas e etc. Porque aí pode acabar também tendo um efeito de confusão, vamos dizer assim, né? Porque a gente está discutindo isso aqui e daqui a um mês, vamos dizer, daqui a um mês pode estar uma alteração no Congresso Nacional, lá numa grande negociação, e muda qualquer detalhe lá, mas que tem um impacto importante. Então, a gente está correndo atrás sempre para tentar acompanhar. Esse é o que tem em curso no momento, né? Então, eu acho que isso aqui é uma atividade, não vai... a gente ainda vai fazer muita discussão sobre a reforma da Previdência.
Só para contemplar a sugestão da professora, o que eu posso fazer é inserir aqui neste modelo de apresentação as regras atuais, todas elas. Todas as regras, aí fica mais completo para vocês visualizarem isso melhor, tá bom? Nós vamos tentar, então, atualizar esse material a partir das questões que foram colocadas. E volto a insistir, né? Sempre a DUSP está disponível para consultas individuais, que são sempre as mais para cada colega não ter assim, quem não é do meio jurídico, a gente às vezes olha tudo isso e acha tudo muito difícil. Então, a nossa assessoria jurídica está lá disponível para conversar com cada um e ver cada um dos detalhezinhos que cada um carrega na sua trajetória. Quem veio de uma fundação, quem veio do serviço público, quem veio do serviço privado, quem não veio de nada, né? Quem entrou antes de tal data, depois, enfim. Então, queria agradecer a todos. Né? A gente está fazendo um esforço da diretoria da DUSP, né, de estar mais próximo possível dos colegas. Estamos organizando esses debates sobre a Previdência. Nós já fizemos um em Piracicaba, vamos ter outros possivelmente. E também estamos indo nas unidades, né, conversar sobre outros problemas da USP. Né? Se alguém também quiser ajudar a gente a organizar uma visita em alguma unidade, é só entrar em contato. E a gente está fazendo esse esforço, né, geral aí de estar se aproximando. Então, agradeço a todos e a gente fica aí sempre esperando os comentários, as questões para nos ajudar também. Né? Então, muito obrigado e boa noite a todos. Oi, professora.